Lição 18. Jesus é o Cristo. O que significa Cristo? O que é Cristo? Cristo significa ungido. A palavra ungido aparece muitas vezes na Bíblia. Por exemplo, Salmo 2:2. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmos 45:7. Deus, o teu Deus, te ungiu com olhos de alegria. Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Me enviou para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Daniel 9:24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e sanar a visão da profecia e para ungir o Santíssimo. Daniel, o livro de Daniel, podemos dizer que é o Apocalipse do Antigo Testamento, e todas as profecias de Daniel foram cumpridas de uma maneira muito exata e precisa. Inclusive a profecia de quando é que o Messias vai nascer, quando é que o Messias vai morrer. E tudo isso foi cumprido de acordo com esse tempo de profecias. Cristo significa ungido. O ungido é aquele que solucionou o problema fundamental do homem. O problema do pecado, o problema de Satanás e o problema da separação dos homens e Deus. Será que a Bíblia realmente declara isso? 1 Samuel 2:10. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. O Senhor diz que ele vai julgará a terra toda. Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. E Daniel 9:25 diz que esse ungido, ele também é o príncipe, ele vai governar como um rei. Levítico 17:11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é a sangue o que faz expiação pela alma. Deus mesmo deu a sangue, uma sangue santa, perfeita, que pode perdoar o pecado das pessoas. Daniel 9:26. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será com uma inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Daniel 9:26 diz que será cortada a vida do Messias. Ou seja, o Messias vai morrer. Daniel profetizou da cruz. Deuteronômio 18:15. E o Senhor Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Moisés falando, um profeta como eu, significa alguém que vai falar as palavras de Deus para o povo e que vai unir o povo de Deus com Deus. Isaías 7:14. Portanto, o Senhor mesmo dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome, Emanuel. O nome significa Deus conosco. O nome é o que representa, o que significa o que ele vai fazer. O nome fala de Deus conosco. Ele vai vir como um profeta, aquele que vai unir Deus com seu povo, Deus no meio de seu povo. Oséias 13:14. Eu os remirei do poder do Seol e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está o Seol, a tua destruição? Compaixão está escondida dos meus olhos. O que significa se encontrar com Deus? Significa ter vida. Em outras palavras, que eu fui resgatado da morte. Por isso diz, eu os resgatarei da morte. Ele, Jesus, o Cristo, é alguém que resolve o problema fundamental do homem. Ele é aquele que destruiu o poder de Satanás. Ele é aquele que vai morrer pelo pecado das pessoas, da humanidade inteira. E aquele que vai trazer a liberdade do poder da morte eterna. E ele é alguém que vai unir o povo separado de Deus com Deus. Porque ele é o verdadeiro profeta. Não somente o problema fundamental do homem, senão todos os problemas. Este Cristo resolve todo o problema do ser humano. Quem é ele? Diz Isaías 9:6.
até o 7, Isaías capítulo 9, versículo 6 até o 7. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe de paz. Ele vem para as nossas vidas. Sua paz era sem limite. Sua paz era sem fim. Em juízo e em justiça Ele nos vai firmar desde agora e para sempre. Não somente Ele resolveu todo o problema, senão que também Ele trouxe todas as bênçãos. Ele mesmo é a bênção. Todo aquele que pôde perceber isso, fala o que falou o rei Davi: Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Ele vem, Ele vai anunciar tudo. João 4,25. Ele vai declarar todas as coisas, Ele vai anunciar todas as coisas, porque Ele é o Cristo. A Bíblia fala do Cristo. Quem é o Cristo? Jesus é o Cristo. Somente Jesus é o Cristo. Através da sua cruz, Jesus e a sua ressurreição, Jesus destruiu o poder de Satanás. Em Hebreus 2,14, Ele destruiu o poder de Satanás. 1 João 3,8 também fala da destruição do diabo e de Satanás. Ele obteve eterna redenção para aqueles que creem nele. Hebreus 9,12. E Marcos 10,45 fala de que ele veio para servir e dar sua vida própria em resgate de muitos. E Hebreus 9, Hebreus 10, 19 e 20. Ele inaugurou um novo caminho, vivo e novo, através de sua própria carne. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não é por Ele. Por isso a Bíblia testemunha que Jesus é o Cristo em João 20, 30 e 31 e que toda a Escritura foi escrita para que nós possamos ter essa fé, porque acreditando assim que Jesus é o Cristo, podemos ter vida no seu nome. Pedro confessou: Jesus, tu é o Cristo, o Filho de Deus. Romanos 5,17 diz: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus, o Cristo. O que acontece quando Ele está em nossas vidas? Ele se torna o nosso Rei. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1, 2. Não existe condenação, não existe medo. Podemos desfrutar da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Estando nós mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, por meio da fé. Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Pela sua graça somos salvos, por meio da fé. Então, a fé é o caminho para eu receber toda a graça de Deus. E a fé da qual a Bíblia fala, a fé que eu tenho que ter, a única fé da Bíblia toda, é que Jesus é o Cristo. Sem essa fé, eu não posso ter a salvação. Sem a fé de crer que Jesus é o Cristo, eu não sou vivo, não sou nova criação, não posso nascer de novo. Por isso é tão importante a fé de crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E é uma fé que é revelada. O problema do passado, presente e futuro foram resolvidos por Jesus, quem é o Cristo. Nos ressuscitou dentre os mortos, que estávamos presos pelo pecado, mortos às nossas transgressões, escravos de Satanás. Destruiu o poder de Satanás, que tem o poder do ar. Satanás quem governa as nossas vidas. E ele veio morar comigo como verdadeiro profeta. Então, ele me fez sentar, desde o momento que eu creio que Jesus é o Cristo, ele me fez sentar nos lugares celestiais. O passado foi resolvido. O problema do passado foi resolvido. Ou seja, eu sou livre do problema do pecado e da condenação do pecado e do medo do pecado. Eu sou livre do inimigo espiritual que é Satanás. Agora, no presente, eu caminho com Deus e desfruto de Emmanuel. E eu tenho esperança segura, a esperança certa no futuro. A vida eterna nos céus. A vinda do Senhor. Assim de perfeita é a nossa salvação pela fé que Jesus é o Cristo.